Oi, pessoal! O tema da intolerância à lactose é um daqueles que sempre gera um monte de dúvidas, né? E muitas vezes até um sentimento de culpa para as famílias. Por isso, a gente preparou este guia baseado na experiência do pediatra Dr. Sérgio Feitosa para esclarecer tudo de vez. Vamos entender juntos, de um jeito bem simples e direto, o que acontece com a barriguinha das crianças. Essa cena é um clássico, infelizmente. A criança toma um copo de leite e pronto. Pouco tempo depois, a reclamação começa. Essa dor de barriga que vive voltando é quase sempre o ponto de partida que faz as famílias saírem em busca de respostas. Bom, para a gente entender essa dor, o primeiro passo é conhecer a lactose. O que ela é? Basicamente, é o açúcar natural do leite e de tudo que é feito com ele. E para que o nosso corpo consiga usar a energia desse açúcar, ele precisa ser quebrado durante a digestão. E aí que entra a personagem principal dessa história, uma enzima chamada lactase. Pensa nela como se fosse uma tesourinha que mora no nosso intestino. A função dela é justamente essa: cortar a lactose em pedacinhos menores que o corpo consegue absorver. Simples assim. O problema começa quando não tem tesourinha suficiente para dar conta do recado. A lactose acaba passando inteira para o intestino grosso e lá as bactérias fazem a festa. Elas fermentam todo aquele açúcar. E o resultado dessa fermentação, a gente já sabe: gases, inchaço, dor e diarreia. Esse é exatamente o mecanismo da intolerância. Agora, a gente chega num ponto que é, fundamental. É muito importante saber separar o que é intolerância do que é alergia. São coisas completamente diferentes e entender essa distinção é essencial para a segurança da criança. A diferença é bem clara, na verdade. A intolerância é um problema digestivo. Causa dor, gases, um desconforto. Já a alergia é uma reação do sistema imunológico, do sistema de defesa do corpo contra a proteína do leite, não o açúcar. É por isso que os sintomas podem ser muito mais sérios, envolvendo pele, respiração e, em alguns casos, até reações bem graves. E essa frase do Dr. Feitosa resume tudo perfeitamente. Se os sintomas vão além da barriga, coisas como manchas na pele, chiado no peito ou sangue nas fezes, o sinal de alerta para a alergia fica muito mais forte. E isso muda completamente o jeito de tratar o problema. Ok, então sabendo que é intolerância, é legal conhecer os 3 tipos principais. Por quê? Porque eles costumam aparecer em fases diferentes da vida da criança. Em bebês e crianças bem pequenas, a intolerância secundária é de longe a mais comum. Ela acontece quando a parede do intestino fica meio machucada, sabe? Por exemplo, depois de uma diarreia forte, uma gastroenterite. A boa notícia é que na grande maioria das vezes ela é temporária. O intestino se recupera e tudo volta ao normal. Já a intolerância primária é outra história. Ela é genética. A pessoa já nasce com uma programação para diminuir a produção daquela enzima, a lactase, com o passar do tempo. Os sintomas costumam aparecer lá pelos 5, 6 anos de idade e ficam mais claros na adolescência. Essa é super comum na população brasileira. E por último, tem a forma congênita. Essa é uma condição genética muito rara e bem grave. Nela, o bebê já nasce sem nenhuma capacidade de produzir lactase. É um quadro sério desde os primeiros dias de vida. Então, para ficar bem fácil de lembrar, se a criança é pequena, o mais provável é ser algo temporário, secundário. Se já é maiorzinha a partir dos 5 anos, a causa genética, a primária, se torna a principal suspeita. A congênita é uma grande exceção. Certo, mas como os médicos fecham esse diagnóstico afinal? O processo, na verdade, é mais simples do que parece e muitas vezes nem precisa de exames super complexos. O diagnóstico é, na maioria das vezes, clínico, ou seja, baseado na observação. O pediatra vai avaliar a relação direta entre o consumo de lactose e o aparecimento dos sintomas. É muito comum fazer um teste terapêutico. Tira a lactose por um tempo e vê se melhora. Depois, reintroduz e vê se piora. Muitas vezes, só isso já confirma a suspeita sem precisar de mais nada. Com o diagnóstico na mão, a pergunta é: como lidar com isso no dia a dia? A palavra-chave aqui é equilíbrio e não restrição total. Essa é, talvez, a maior dúvida das famílias. Será que agora é preciso cortar todos os derivados do leite para sempre? E a resposta, na maioria dos casos, é bem animadora. Iogurtes e queijos, principalmente os mais curados, costumam ter bem menos lactose. Por quê? Porque as bactérias usadas na fermentação desses produtos já fizeram uma parte do trabalho de digestão. O segredo é sempre testar em pequenas quantidades e observar a reação da criança.
Mas atenção a um ponto importante, a tal da lactose escondida. Muita coisa industrializada que a gente nem imagina leva leite ou soro de leite na composição, desde pães e biscoitos até embutidos e molhos prontos. Por isso, ler os rótulos é fundamental, porque a soma dessas pequenas quantidades no fim do dia pode sim causar sintomas. E essa fala do Dr. Feitosa é um alerta importantíssimo. Sair cortando todos os laticínios por conta própria é um risco. Pode levar a uma deficiência de cálcio, que é crucial para a formação dos ossos. O foco não é proibir, é manejar com inteligência. Agora, vamos para uma rodada rápida para a gente derrubar alguns mitos bem comuns que ainda geram muita confusão por aí. Mito número 1, e o mais perigoso: intolerância é a mesma coisa que alergia. Não é, de jeito nenhum. A gente já viu. Uma coisa é um problema na digestão do açúcar. A outra é uma reação de defesa do corpo contra a proteína. Confundir as duas pode ser bem arriscado. Mito número 2. Aquela ideia do nunca mais. Também é falso. A grande maioria das crianças com intolerância consegue sim achar um nível de consumo que não causa sintomas, principalmente com iogurtes e queijos. Cada corpo tem um limite diferente. Resumindo então, o caminho para o manejo tranquilo e seguro passa por esses 4 passos. Primeiro, confirmar o diagnóstico com o pediatra. Segundo, ajustar a dieta, o que significa reduzir e não eliminar. Terceiro, explorar as ferramentas que existem, como os produtos sem lactose. E por último e mais importante, garantir todos os nutrientes para o crescimento saudável. Com informação de qualidade, a intolerância à lactose deixa de ser aquele bicho de 7 cabeças e se torna algo totalmente gerenciável. Então fica a reflexão. Quem mais por aí poderia se beneficiar dessa análise clara e direta? Compartilhar conhecimento seguro é sempre a melhor forma de cuidar das nossas crianças.